Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve e hoje nós vamos resolver o exercício de circuitos elétricos 1, trabalhando aqui com um circuitinho que possui uma entrada senoidal, onde a entrada do circuito é esse gerador de tensão aqui, né, uma fonte senoidal, cujo valor vale 3 vezes o seno de 10t volts, ok? O que ele pede no exercício, pessoal, é para que você calcule, vamos lá, ó, a tensão Vs, que é o que ele chama de tensão de saída, que é a tensão, a diferença de potencial que está caindo no resistor de 5 kΩ, ok? E esse circuito ele é muito interessante, ele é muito famoso também. Por quê? Porque ele é o modelo matemático de um MOSFET, perfeito? Um MOSFET. E o MOSFET, pessoal, o que é um MOSFET essencialmente, né? O que ele faz? Ele é uma fonte de corrente controlada por uma tensão. Ah, Guilherme, como assim? Dá para identificar isso nesse circuito aí? Pô, claro que dá, né? Dá uma olhada aqui comigo, pessoal. Ó. Vejam que no modelo, no circuito aqui, né? No diagraminha do circuito, nós temos a presença de uma fonte controlada. Perfeito? Como é que eu sei isso? Ó, é um losango que indica que é uma fonte dependente. Ela está me mostrando o sentido dela e ela possui um valor. O sentido da corrente está para baixo, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, a setinha mostra isso para a gente. E ela possui um valor, que está bem aqui no cantinho, ó, que vale 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes VG. Opa, mas peraí, quem que é esse VG? Se vocês observarem, ó, VG é a tensão que está caindo nesse resistor de 15 kΩ. Ou seja, o valor, né, a tensão do resistor de 15 kΩ está controlando a minha fonte de corrente, está controlando essa fonte controlada. E, portanto, pessoal, nós podemos dizer aqui que essa fonte aqui, essa fonte controlada, é uma fonte de corrente controlada por uma tensão. Ora, VG não é uma tensão? Exatamente isso que está acontecendo. Fechou? Ó, pessoal, só para vocês darem uma olhadinha aqui no enunciado do exercício, tá aqui, ele pede, né, tá meio ilegível, né, me mandaram essa questão, ela é bem interessante e resolvi trazer para todos vocês aí, beleza? Vamos lá então, pessoal, ó, o que ele está pedindo é o VS. Vamos começar a analisar o nosso circuito para calcular o VS. E eu já afirmo de cara para você o seguinte, afirmação, ó, se eu calcular esse VG, se eu calcular o valor de VG, se eu descobrir, né, quanto vale VG, automaticamente eu ganho de brinde o valor da tensão VS, que é o que ele está pedindo no exercício. Ah, Guilherme, como assim? Calma lá, vamos por partes. Ó. Deem uma olhadinha nessa associação entre esses dois resistores aqui. 100 kΩ e 5 kΩ. Esses resistores estão em quê, pessoal? É fácil de identificar, né? Eles estão em paralelo. Vou até colocar aqui, ó, eles estão ligados entre os mesmos pontos. E a propriedade principal de uma associação em paralelo é que a tensão nos terminais desses dois resistores é a mesma, né? Portanto, o que eu tenho aqui, observem, né, que a tensão que está caindo no meu resistor de 100 kΩ vale quanto? Vale VS também. E vejam, pergunta para vocês, eu posso trocar esses dois resistores aí por uma resistência equivalente apenas? Pô, claro que eu posso, né, pessoal? Então, fazendo isso, ó, vou fazer aqui bem embaixo rapidinho, vou chamar de, sei lá, resistência equivalente, REC, entre esses dois caras, e vou colocar assim, ó, 100 kΩ paralelo com 5 kΩ. Vocês já vão entender o porquê que é importante, né, a gente fazer essa associação em paralelo. E isso aqui, se você fizer essa associação, é bem tranquilo, né, trivial aqui praticamente, é só você fazer o produto pela soma, né, o produto dividido pela soma. E se você fizer isso aqui, vai dar 4,762 kΩ. Tá bom? Legal. Ó, fazendo essa associação em paralelo, né, o produto pela soma aí dessas duas resistências, nós teremos o seguinte circuito. Deem uma olhadinha aqui, pessoal. Ó. Observem que a tensão VS ela não se altera, né? Ela continua aqui. A gente não poderia perder essa tensão, né? Porque ela é a mesma, é uma propriedade aí de uma associação em paralelo, e ela está mantida ali naqueles terminais. Perfeito? Então nós trocamos aqueles dois resistores por um resistor, né, equivalente que vale 4,762 kΩ. E qual que é o brinde que a gente ganha disso, né, pessoal? Por que de fato, ao obter essa associação, o circuito fica tão mais simples? Vamos lá, ó. Primeira coisa, quanto que vale a corrente que está passando por esse resistor aqui, ó? Pelo nosso resistor equivalente, né, de 4,762. Observem, pessoal, que agora esse resistor de 4,762, ele está em série com o nosso gerador dependente, né? a nossa fonte de corrente controlada.
Perfeito? E olha que interessante, ó, se ele está em série, e a fonte de corrente, né, esse valor aqui, ó, esse valor 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes VG é um valor de corrente, vejam, ó, a corrente que está passando por esse resistor vale 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes o VG. Perfeito? Até aí tudo bem? Beleza? Ó, e se eu tenho, vejam pessoal, agora, ó, agora que é aí que eu queria chegar, né? Se eu tiver o valor de VG, automaticamente eu tenho a corrente que está passando por essa resistência. Ora, e se eu tenho o valor da resistência, que vale 4,762, e o valor da corrente, que está em função desse VG, automaticamente eu tenho o VS. Beleza? Excelente, pessoal. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? O exercício, dado isso, né, ele se resume a calcular esse VG aqui. Se eu calcular o VG, eu tenho o valor da fonte controlada. Se eu tenho o valor da fonte controlada, eu tenho o valor de VS. Ok? Legal, pessoal. Vamos lá então. Ó. Como é que eu calculo esse VG? Vamos por partes aqui, né? Calcular o VG, pessoal, observem, né, que esse VG, nós temos... O que eu estou destacando aqui para você são duas resistências ligadas em série. Então, claramente, dá para perceber que isso aí é um divisor de tensão. Né? Eu tenho uma tensão aplicada nesses dois terminais em série, essa tensão ela vai se dividir. Por exemplo, né? Vejam, eu tenho o VG, que é a tensão que está caindo nesse resistor de 15 kΩ, e eu tenho, sei lá, um VX aqui, por exemplo. Ó, eu tenho um VX que está caindo naquele resistor de 300 ohms. Ora, se eu tenho 3 vezes seno de 10T aqui, que seja, né, uma fonte de tensão aplicada nos terminais desses dois resistores, e eles estão em série, e portanto nós temos um divisor de tensão ou um divisor resistivo, eu posso afirmar dessa minha expressãozinha aqui, ó, que Vx mais Vg tem que ser igual ao valor da fonte. 3 vezes seno de 10T. Beleza, pessoal. Mas aí, vejam, ó, nós temos aqui um divisor resistivo. Né? É um divisor de tensão. Dá para usar aquelas formulinhas. As formulinhas que são vistas aí em cursos, né, de eletrônica, em cursos de circuitos e etc. E a formulinha, só para colocar aqui rapidamente para você, ó, só para você anotar rapidinho, e depois eu vou apagar isso para a gente ganhar um espaço. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma tensão E, tá, um E volts, por exemplo, e nessa tensão, nós estamos aplicando essa tensão em dois resistores. Só para a gente mostrar a formulinha aí, depois a gente aplica lá no circuito, né, fazendo um parênteses aqui. Imagine que esses resistores aqui eles são R1 e R2. Por exemplo, se eu quiser calcular a tensão que está caindo aqui nesse resistor R1, que eu vou chamar de V1, quem que é esse V1 aqui, pessoal? Pela formulinha do divisor de tensão, ou divisor resistivo, nós temos que V1 ele é dado por R1 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão de entrada. Beleza? Ó, simples como isso, pessoal. Tranquilo, né? O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa formulinha, essa ideia dessa fórmula, e vamos aplicar no circuitinho dali de cima. E só lembrando, ó, se você não está muito familiarizado com essas fórmulas aqui de circuitos e tal, eu te aconselho a assistir as aulas do meu curso de circuitos, pessoal. Aqui nós temos um curso de circuitos elétricos 1, bem completinho, com as aulas passo a passo, né, com a sequência, inclusive, que é dada na graduação. Está disponível grátis aqui para você no YouTube. Beleza? Legal, pessoal. Vamos aplicar essa formulinha, então, do divisor resistivo ou divisor de tensão naquele circuitinho que está bem ali. Ó. Vou apagar tudo isso aqui e vamos lá. Ó. A ideia é identificar, né, quanto que vale essa tensão VG aqui. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Quem que é o VG, pessoal? Ó, aplicando o divisor de tensão. O VG é igual a 15 kΩ, vou colocar assim, ó, 15K, dividido pela soma das resistências, que é 15K. Vou escrever assim, né? 15K mais 300 ohms, então mais 300, vezes a tensão de entrada. E quem que é a tensão de entrada, pessoal? Vale seno, ou melhor, né? 3 vezes o seno de 10T. E quanto que dá isso, né, pessoal? É só uma relação entre amplitudes, inclusive com esse seno, né? Só para a gente não perder tanto, não ficar tão desfocado aí, não é uma conta muito difícil, né, pessoal? Você não tem que trabalhar aqui com o argumento do seno, nem nada. É só fazer uma continha entre as amplitudes, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer 15K, que é 15.000, dividido por 15.000 mais 300, e vezes 3.
né, vezes 3. Isso aqui dá 2, anota aí comigo, 2,941. Então é 2,941. Vou colocar aqui, 2,941 vezes o seno. É só copiar o seno de 10t aqui. Ok? Beleza, pessoal? Excelente. Encontramos o valor de VG. Se eu encontrei o valor de VG, eu tenho a tensão VS, como eu já disse para você. É só aplicar a lei de Ohm, né? Eu tenho a tensão, ou melhor, eu quero a tensão, eu tenho a resistência, obviamente, e agora a gente acabou de encontrar a corrente, é só fazer R vezes I. Ok? Então, vamos lá. Quem que é o VS? O VS, eu peço para você deixar um espacinho aqui, Vamos deixar um espacinho, que vai ter um detalhezinho daqui a pouco. Mas, em essência, o VS ele vai ser R, que é 4,762, que é o resistor, né? 7,2, vezes 10 ao cubo, perfeito? Porque é K, né? 4,762 vezes 10 ao cubo, vezes a corrente. Só que quem que é a corrente, pessoal? A corrente está em vermelho ali no nosso circuito, né? Deixa eu circular em verde aqui para você, 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes VG. Vamos lá, vou colocar assim, 4 vezes 10. 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes VG. Só que quem que é VG? A gente acabou de encontrar que está ali em cima, né? 2,941 vezes o seno de 10t. E se você fizer esse cálculo, o nosso VS ele vai dar o seguinte, ele vai dar igual aqui, igual a menos 56,02 vezes o seno, vezes o seno, né? Fonte senoidal, então seno de 10t volts. Ok? Beleza. E tem um detalhezinho aqui, pessoal, que é exatamente esse menos que a gente acabou de colocar aqui, né? Esse menos, eu vou apagar e vou colocar ele até maior aqui, Ele vai aparecer aqui. Vou colocar ele bem grandão e eu vou até circular em vermelho aí, porque eu gostaria de fazer uma explicação bem detalhada a respeito desse menos. Ok? Porque a gente está basicamente contrariando uma convenção de circuitos elétricos. Para fazer essa explicação, eu vou pegar o seguinte, vou pegar esse pedaço do circuito, que é o que nos importa, né? Vou dar um Ctrl C aqui nele e vou dar um Ctrl V bem aqui. Olha, pessoal, vamos lá. Eu gosto de trabalhar com uma convenção em circuitos elétricos que diz respeito ao seguinte. Eu coloco uma flechinha azul indicando a tensão nos meus dipolos passivos, ativos, enfim, né? E a convenção que nós sempre costumamos usar é, eu tenho essa flechinha, né, apontada para o terminal de maior potencial. Vejam, né, ela está apontada para o sinalzinho de mais aqui, que é o terminal de maior potencial do meu bipolo passivo. Ok? E a convenção que nós sempre usamos, pessoal, para um resistor, um bipolo passivo, enfim, é essa aqui que eu vou escrever no cantinho. Vamos lá. Eu vou escrever aqui um resistor, como vocês estão vendo aqui. Ele tem uma resistência R qualquer, um valor de resistência R. Por ele está circulando uma corrente. Eu vou colocar ela nesse sentido aqui. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. E, portanto, eu tenho uma tensão aplicada, né? Uma diferença de potencial nesse resistor. E vejam, qual que é a convenção que nós sempre gostamos de usar aqui, né? Que nós usamos em circuitos elétricos. A corrente, observem bem aqui, onde eu estou marcando para você em preto. A corrente ela está entrando pelo terminal de maior potencial. De novo, a corrente entra pelo terminal de maior potencial. Onde a flechinha azul aqui, ela está apontando para o terminal de maior potencial. E se isso aqui acontecer, nós calculamos essa tensão usando lei de Ohm da seguinte forma. Isso aqui é mais R vezes I. Bom? Beleza, pessoal. Mais R vezes I. Ah, Guilherme, mas espera aí. E se a corrente, ao invés de estar entrando pelo terminal de maior potencial, sair pelo terminal de maior potencial? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. Se vocês olharem no circuito em si, observem o que está acontecendo aqui no circuito, né? Onde eu estou marcando ali para você no próprio circuito. Observe que a corrente ela está saindo pelo terminal de maior potencial. Olhando aqui por cima, eu tenho uma corrente saindo pelo terminal de maior potencial. Ou, se você preferir, olhando na parte de baixo aqui, ela está entrando pelo terminal de menor potencial. E, portanto, isso está ferindo a nossa convenção. A convenção é a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Só que lá no circuito apareceu uma corrente saindo pelo terminal de maior potencial. Então, portanto, eu preciso indicar isso. E
E como é que eu indico isso, pessoal? Eu indico colocando um sinal de menos. E é exatamente por isso que aparece um sinal de menos bem aqui. Beleza? Então o valor de Vs ele é dado aí por menos 56,02 vezes o seno de 10t volts. Fechou? Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e fiquem todos com Deus.